voluntários para cuidar para as atividades dos cultos infantis. Graças a Deus para aqueles que já cooperam. Temos conosco hoje pastor Erivan, todos nós já conhecemos, né, pastor? Está conosco, parte da sua família, sua esposa está aqui presente também. Anteriormente a gente tentou agendar, pastor, houve alguns desencontros de datas e de compromissos, não foi possível, mas hoje nós temos a alegria de receber o pastor Erivan. Ele, a partir desse momento, ele está com a condução do culto, vai estar trazendo a mensagem e vai também fazer a celebração da ceia do Senhor. Pastor Erivan, que Deus abençoe na palavra que virá de Deus para os nossos corações. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dou graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade. E sou grato ao irmão Reinaldo pelo convite. Nós temos o privilégio de conversar com os irmãos sobre a palavra do Senhor nesta manhã. O culto, ele vai nos preparando através das orações, através dos cânticos, vai nos proporcionando um ambiente favorável para aquilo que nós vamos falar, que vamos ouvir, e aquilo que queremos transmitir. O desejo do pregador sempre será deixar no coração do irmão uma mensagem que você saia daqui, hoje, amanhã, durante toda a semana e durante o restante das nossas vidas, com uma mensagem gravado no seu coração. Como eu tenho algumas, que quando as coisas estão nebulosas, aquilo vem à mente e nos fortalece para o próximo passo. E nesse sentido, convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Os irmãos que puderem ficar em pé, em sentido de reverência à palavra do Senhor, Esse texto nos vai falar da realidade que nós estamos vivendo hoje. Você, eu, nós, através dos noticiários, através da internet, da mídia, do WhatsApp, nós vemos isso estampado na nossa frente. Você convive com isso, nós convivemos com isso. E é necessário nós sermos vacinados contra essas coisas, para que certas coisas não interrompam, não dificultem o nosso caminhar ao lado do nosso Senhor. Então aqui, até o verso 5, nós vemos assim: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. E nosso outro texto, em Tiago, verso 6. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém, dá graça aos humildes. Nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos, Senhor, e te rogamos a unção do Teu Santo Espírito, a quem há de falar, a quem há de ouvir a Tua palavra. Revela-nos, ó Pai, a Tua vontade e capacita-nos, ó Pai, a vivenciá-las, a praticá-las na nossa vida,
para que sejamos agradáveis ao teu coração. Oramos e te agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Pode estar, irmãos. Torna necessário, irmãos, fazer uma pequena introdução. E eu já vi essa definição há um tempo atrás. E para nós pode trazer alguma dificuldade de interpretação. Você já ouviu falar que nós somos corpo, alma e espírito? Mas muitas vezes, colocada de uma forma assim muito natural, espontânea, nós não conseguimos definir exatamente o que é alma, o que é corpo, o que é espírito. De uma forma simples, o corpo é a matéria que nós conhecemos, que nos transporta, a questão física. A alma é aquilo que você e eu produzimos, construímos ao longo da vida, os nossos sentimentos, o que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vamos inserindo na nossa vida, constitui a nossa alma. O eu, o ser, é a nossa alma. E o nosso espírito é aquela centelha divina que Deus coloca em cada ser humano. Quem vai para o inferno é a alma. Quem vai para o céu é a alma. O espírito é de Deus. O corpo, nós sabemos, fica por aqui mesmo. Por que isso? Porque nós vemos ali o texto, já está naturalmente ali. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, vive em você. E a nossa vida, você pode observar isso, vai ser sempre uma luta entre a minha alma e o Espírito de Deus. A palavra de Deus nos fala, nos mostra que é necessário que o Espírito de Deus em mim cresça e a minha alma diminua, para que o corpo manifeste a vontade de Deus. Se a alma cresce, o espírito fica pequeno. Nós emudecemos o espírito. E a palavra de Deus nos fala, né, para nós cuidarmos do espírito que nós temos. Parece simples e prático isso. Mas a pessoa sem Cristo, como é que está o espírito, a centelha que Deus... Porque a palavra de Deus nos fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não sabe o que vai acontecer e para onde vai. O ser humano tem desejo, necessidade da eternidade. Tanto é que os homens que têm poder humano, eles querem ser deuses nesse mundo. Como Herodes, falava de uma forma que parecia um Deus. E o povo falou, olha, é um Deus. E depois, em seguida, os vermes o consumiram. A palavra de Deus vai nos falar também que a arrogância precede a ruína. E nós queremos trazer a nossa palavra, não para o mundo, que já está aí presunçosos, de tal forma, ofendendo até mesmo as coisas de Deus. Mas queremos trazer essa palavra para mim e para você, dentro da igreja. Você que tem o Espírito de Deus e tem essa luta diária, como a própria palavra nos fala. Eu luto para que o Espírito cresça em mim, mas o pecado me domina muitas vezes. E em Tiago vai nos falar, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No verso 10, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu desejo essa exaltação do Senhor. Não desejo a exaltação da alma. Então, em mim e você, todo esse descritivo que nós fizemos de Tiago, tem uma semente lá. Eu, você, nós somos presunçosos, nós somos arrogantes. E a palavra de Deus nos fala assim, nunca considere você superior aos outros. Quando eu sempre olhar para a face do Reinaldo, do Prado, da sua, eu tenho que ver Jesus. Alguém por quem Jesus morreu.
Jesus sofreu na cruz pelo irmão, pela irmã. E quantas vezes, irmão, nós trazemos dentro de nós, eu não gosto daquele irmão, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. O mesmo amor que Deus te alcançou, alcançou ele também. Jesus não tem esse olhar para as pessoas. A palavra de Deus nos convida de nós sermos iguais. A humildade do Mestre Jesus. Essa é a humildade, é o meu sonho. Talvez, eu sei que nunca vou alcançar, mas eu sonho nas estrelas, para alcançar as montanhas, chegar o mais próximo possível, porque a própria palavra nos fala, você não precisa ser maior que Jesus, basta ser igual a Jesus. Mas esse tem sido o seu desafio, o meu desafio, ser igual a Jesus. Muitas vezes a gente pensa, não, eu quero ser igual a um apóstolo, a um discípulo. Porque Jesus vai te ajudar, é Ele que coloca em você o querer e o realizar. A humildade de Jesus se reflete com aqueles discípulos que foram pregar e o pessoal não queria ouvir. Senhor, manda fogo do céu. Quantas vezes nós mandamos fogo do céu para o irmão, para a irmã, que nós não gostamos, não é isso? E a nossa preocupação aqui é o que diz o texto. Jesus, Deus, se opõe aos arrogantes. Muitas vezes eu estou me opondo ao próprio Deus, a Jesus, porque eu tenho no meu íntimo esses sentimentos que você tem que colocar diante de Deus. Senhor, cuida disto. O pastor certa vez disse, ilustrando, que quando você está em algum lugar, aqui dentro ou lá fora, e o diabo passa na rua, ele sente o cheiro da carnalidade em qualquer um de nós. Olha, eu estou sentindo esse cheiro de pecado. A sensibilidade do diabo também é grande em relação a nós. Se nós agasalhamos no coração um pecado que se opõe a Deus. Mas ao mesmo tempo que nós ouvimos no hino, e agradeço ao irmão Prado pela colocação desse hino tão forte, graça, infinita graça, nós temos a cura, o remédio, a solução. Deus não fala assim, eu me oponho a você, quando você está no coração, arrogância, intemperança, briga, discórdia. Eu tenho o remédio, é graça. Eu tenho sentido, irmãos, para mim particularmente, que a graça é o lago, é o caminho onde você mergulha e vai sentindo o amor de Deus. Aquele amor que, indescritível, simplesmente falar que Deus me ama, que Deus me salva, que Deus me cura, é pouco. Mas com a graça, você vai se apoderando da complexidade eterna. Você passa, em parte, para mim, transcender as coisas deste mundo. Será se, confesso aos irmãos, todo dia eu sinto isto, de dizer para mim mesmo, obrigado Deus, porque pelo que Jesus fez, o Senhor perdoou o meu pecado. Porque pelo que Jesus fez, o Senhor me inseriu na sua família. O Senhor escreveu meu nome no livro da vida. O Senhor me dá vida plena e vida abundante. O Senhor me dá eternidade. E o Senhor me abençoa nas regiões celestiais. Como, irmãos, diante dessa realidade, nós vamos viver submisso àquilo que nós ouvimos, àquilo que que o acusador põe sobre os nossos ombros. Porque Jesus levou tudo na cruz do Calvário. A humildade de Jesus, Ele quer que aprendamos com Ele. Mas você pode dizer, mas é muito grande, é um desafio enorme. Mas quanto mais você aceita o desafio, mais você se aproxima. Eu quero ser como meu mestre. Não vou ser igual, eu sei da minha fragilidade, do meu pecado, da minha carnalidade, mas eu vou chegar o mais próximo possível nos dias que o Senhor me dê. Isso é possível para mim e para você, porque
Porque Deus dá graça ao humilde. Ele exalta o humilde de coração. O que quer dizer essa humildade? Olhar para Jesus. No melhor momento que nós vamos ter aqui hoje pela manhã, a ceia, o que Jesus faz? Ele não se exalta. Olha, eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Antes que vocês existissem, eu já estava lá. Foi eu que criei vocês para um reino eterno. Ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Cada um de nós, irmãos, o Espírito Santo vai falar como é que você pode fazer isso. A graça, Deus não quer ser oponente a você. Não é esse o projeto dele para mim, para você. Deus quer te exaltar diante da sua humildade. E ser humilde não é ser subserviente. Você vai servir aos outros, você vai ser rebaixado. E outra coisa também, a humildade só é reconhecida pelo nosso próximo. Você nunca vai reconhecer que você é humilde. É o outro que vai reconhecer. De vez em quando, alguém faz um elogio a você. Aí também, você tem que pensar assim, não sou eu sou apenas um instrumento, eu sou o violino que o instrumentista, que é Deus, toca na sua vida e na minha vida. Essa humildade, irmãos, a palavra de Deus tem um exemplo lá com Davi, Nabal e Abigail. Nabal era um fazendeiro rico, tinha muitas propriedades lá, bens, ovelhas. E como nós sabemos, Davi vivia meio errante pelo campo. Ele mandou um mensageiro lá, olha, veja lá com Nabal o que ele pode contribuir para o nosso grupo. Foram lá os emissários de Davi, até Nabal. E Nabal falou assim, o que é isso? O que eu vou fazer com Davi? Esse homem aí que é perseguido, que está andante aí pelos campos, procurado pelo rei. Não vou dar nada. E o que dá? Os mensageiros voltam a Davi e falam, olha, Nabal disse que não vai ter nada para você. Então, Davi fala assim, então vamos lá, não vai ficar uma única pessoa viva na casa de Nabal. Aí surge quem? Abigail, a mulher de Nabal. Depois que ela ficou sabendo disso, correu, se antecipou a Davi, foi até ele, se ajoelhou ali, se humilhou diante de Davi, e a humilhação dela fez com que Davi agradecesse a ela por não cometer vingança, não sujar as mãos numa vingança. E como sabemos a história, depois que Nabal no dia seguinte estava tendo uma grande festa na sua casa, no dia seguinte, ele está lúcido, passou já o álcool da cabeça dele, e Abigail falou para ele o que aconteceu. Disse que ele teve uma convulsão, faleceu. E agora a sua esposa, que era viúva, foi convidada a ser esposa de Davi, futuro rei. Que mudança, irmãos. Aquela mulher era esposa de um arrogante, de um presunçoso. E no momento seguinte, ela é convidada para ser esposa de um futuro rei, do líder. Humildade. Olhar para as coisas, para as pessoas. Todos nós somos instrumentos das mãos de Deus. A humildade de Jesus é para ser exemplo para mim e para você. Eu peço aos meninos ali que coloquem aquela imagem dos dois meninos. Essa imagem percorreu o mundo inteiro. Na época da guerra, lá naquela região do Pacífico, soldados americanos, tem algumas histórias a respeito disso. Os soldados que estavam ali na guerra viram dois meninos, um de 8 anos carregando nas costas, um de 6. E o soldado questiona aquele menino, como é que você carrega um peso quase do seu tamanho? E outro menino, podemos observar no semblante deles, ele não é um peso,
Ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele não é um peso. Meu irmão em Cristo nunca deve ser um peso para mim, ele é meu irmão. E Jesus, a palavra de Deus nos fala, ele não se envergonha de me ter como irmão. E ele diz para mim todos os dias e para você, você nunca foi um peso para mim. Está difícil para você? Está, mas a graça existe, você não é um peso. Eu sou Emmanuel, Deus com você, comigo, conosco. Você não é um peso. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o outro, para a esposa, para o esposo, para o irmão, para os filhos, para os irmãos em Cristo, para o vizinho, no trabalho, essa pessoa é um peso para mim. Mas quando você olha para Jesus, na sua infinita graça, coloque o seu nome na frente. Jesus está dizendo para você, você nunca foi um peso para mim. Como eu disse no início, irmãos, eu quero que meu desejo do coração é que você saia aqui nesta manhã, de segunda a segunda, diuturnamente. Eu nunca sou um peso para Jesus. Está difícil? Está. Mas Deus dá graça ao humilde. Como se pudesse dizer assim, olha, está difícil para o Erivan, mas dá mais graça para ele. Está difícil no trabalho, dá mais graça. No relacionamento, dá mais graça. Mais graça, mais graça. Infinito amor de Deus. E nunca a sua alma vai querer se sobrepor ao Espírito de Deus que habita em você. Essa graça, infinita graça, ela pode nos aproximar muito, muito de Jesus. Jesus era zombado, ele não respondia na mesma altura. Ele falava só o que tinha que falar, a verdade. Jesus era ofendido, ele guardava aquilo, porque ele sabia, e você, meu irmão, e eu, nós somos mais que diamantes nas mãos de Jesus. Você não é um metal perecível, você é algo eterno, mas você tem que encarnar no seu espírito essa realidade. Jesus fala que Deus preparou um reino para mim e para você, antes da eternidade, antes que houvesse mundo. São verdades que você e eu precisamos nos ater. Essas coisas, o mundo está do jeito que está, nós vemos nos jornais, na televisão, no WhatsApp, mas isso faz parte do projeto de Deus na sua vida e na minha vida. O que não pode ser agasalhado por você é a arrogância, é o ser superior a quem quer que seja, e buscar sempre, eu quero ser humilde que nem o meu Senhor. Evidente, hoje não se usa mais dar o rosto, a outra face, mas quantas vezes é necessário você dar outra face? Eu tive oportunidades, você teve oportunidades de gritar, de brigar, mas aí vem aquela voz assim, olha, o silêncio é a melhor resposta. Silencie, deixe nas mãos de Deus. E irmãos, nesses anos, Deus tem sido misericordioso comigo. Sempre que eu fui silencioso, Deus respondeu e abençoou e exaltou naquilo que Ele achava que deveria ser. Não grite mais do que o Espírito que está em você. A humildade de Jesus, ela é um exemplo para que você viva, e você vai ser exaltado. Para você mesmo, não. Você vai ser onde você estiver. Você não precisa gritar, falar. E lembre-se, você é irmão de Jesus, você nunca foi um peso para Ele. Seja em que momento for. Está difícil, Senhor, mas aguenta, filho, filha, a minha graça te basta. Paulo foi um homem que teve o privilégio de estar no céu. Paulo, como diz, aguenta aí, segura. Não vai ficar falando isso daí, não. Fica aí, aguenta a sua.
Aí Paulo fala para nós, a graça do Senhor, e Jesus fala para ele, a minha graça te basta. Fala para Paulo, fala para você, fala para mim. Não sei, mas Jesus sabe qual que é o seu problema, a sua dificuldade, seja de relacionamento, seja de enfermidade. A graça é suficiente. Não se oponha a Deus. Deus se opõe aos arrogantes, aos presunçosos, porém, dá graça aos humildes. Procuremos, irmãos, exercitar. Se você ler a palavra, Deus vai te mostrar. Ele vai desvendando os nossos olhos para aquilo que nós precisamos mudar. Vamos brigar sim com a nossa alma, o eu, o egoísmo, estar sempre submetido ao Espírito de Deus. Aí você vai ver a diferença. A humildade de Jesus pode estar muito semelhante à sua. Você olha para as pessoas, Jesus morreu por ele e por ela. Não aquela ideia, ele é presunçoso, ela fala demais, ele briga demais. Porque você também é a mesma coisa. Você tem as suas falhas, as suas fraquezas. Deus não quer trabalhar as nossas fraquezas apenas, Ele quer trabalhar a realidade que nós somos, filhos do Eterno, um povo, uma nação santa, separados a dedo para estarmos com Ele na eternidade. E hoje, diante da sua dificuldade, você tem Emanuel, Deus conosco. Irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã, que a graça dEle e a misericórdia inunde o seu coração. Saia daqui nesta manhã com essa convicção, com essa mensagem: eu nunca sou um peso para Jesus. Carregue isto no seu dia a dia. Eu tenho uma outra também para mim. Quando as coisas estão difíceis, me vem à mente: o Senhor proverá. Lá no começo, em Gênesis, o Senhor proverá. E Ele tem provido, irmãos. Ele apenas nos deixa passar pelas dificuldades para que nós sejamos formatados que nem o ouro fino. Aí nós saímos melhor. E quando nós saímos melhor, nós não saímos gritando, cantando de uma forma estranha. Nós saímos com o coração alegre, fortalecido, dando risada, agradecendo a Deus por aquela experiência. É assim que nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Realiza, Pai, em cada um de nós aquilo que te agrade, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é um Deus bondoso. Aceita-nos, ó Pai, tal como somos, e capacita-nos com o Teu Santo Espírito a sermos agradáveis ao Teu coração. Te agradecemos pelos méritos de Jesus, o nosso amado Senhor, Salvador e Mestre. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos diáconos, para virem à mesa, para nós celebrarmos a ceia do Senhor.